Eu te convido nessa noite a adorar o Senhor juntamente conosco. Convido todos a curvarem as suas cabeças, fecharem os seus olhos, que nós vamos estar orando ao Senhor, Deus. Paizinho amado e querido, ó Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu santo nome, para Te louvar, Senhor, para Te adorar, para bendizer, Senhor, a Tua grandeza, a Tua imensidão, o Teu poder. Ó Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que não há outro além de Ti. Nós reconhecemos que Tu és o único Deus, ó Pai, que tem poder, Senhor, que é grande, que é maravilhoso, que é perfeito. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, a vida de cada um, Senhor, que entrou aqui nessa noite ou que nos assiste nessa noite. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar sondando cada coração, ó Pai. Sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, e nos limpa a cada dia com o sangue do Teu Filho, com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó Pai, que nós possamos estar entregues em Tuas mãos nessa noite, que nós possamos nos colocar 100% aos Teus pés, ó Deus, que nós possamos nos doar 100% a Ti. Fica conosco, recebe os nossos louvores, ó Pai, pois estamos aqui, Senhor, com o coração alegres em poder prestarmos o nosso culto a Ti. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, ó Deus, que vai ser ministrada. Usa o Teu servo que vai ministrá-la. Abençoa-o, ele e toda a sua família, ó Deus, e que tudo, ó Pai, que seja falado, cantado aqui, seja para glorificar o Teu santo nome, ó Deus, pois é isso que nós viemos aqui fazer. É isso que nós Te oramos desde já, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 37. Efésios 4, a partir do 17. Vamos estar fazendo uma leitura responsiva até o final desse capítulo. Efésios 4, 17. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A igreja? Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo.
pois ela cria oportunidades para o diabo. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Amém. Paulo, ele, escrevendo aos Efésios, nos deixa um manual de como nós devemos prosseguir, de como nós devemos agir no nosso dia a dia, com o nosso próximo, para que nós venhamos a dar um bom testemunho do que é ser um cristão autêntico, verdadeiro, que segue os ensinamentos do Senhor Jesus. Que você possa, nessa noite, dar o seu melhor para Deus. Que você possa dar o melhor para esse Deus que é justo, que nos ensina em justiça, que nos ensina em amor, em misericórdia. Que nós possamos vivenciar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Nós só precisamos disso para sermos felizes. Nós só precisamos disso para sermos completos. Amém? Que você possa nessa noite dizer para Ele: Senhor, eu só preciso da Tua voz. Eu só preciso de Ti. Preciso te ouvir pra caminhar sobre o mar. Uma palavra tua, Senhor, é tudo que eu preciso. E os meus pés vão correndo em tua direção. Preciso te dizer como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto, maravilhoso. Como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto, maravilhoso. Eu só preciso te ouvir e todos os meus medos vão embora. Uma palavra tua, Senhor, é tudo que eu preciso. E os meus pés vão correndo em tua direção. Preciso te dizer como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto, maravilhoso. Como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto, maravilhoso.
E os meus pés vão correndo em tua direção. Preciso te dizer como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto. Maravilhoso, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto. Maravilhoso. Seja o que for que você estiver enfrentando na sua vida, seja alguma prova que você pode até pensar que não tem solução ou saída, o Senhor está com você e Ele é maior do que os seus problemas. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Seja o que for, eu não temerei. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo, e da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo, e da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo. Cante, teu nome é santo. Maravilhoso és tu. Em ti descanso, toda vida hei de te louvar. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Aleluia. O nosso Deus, Ele está sempre ao nosso lado. E Ele caminha com a gente, mesmo quando a gente não consegue enxergar que Ele está ali. E essa música, ela fala sobre a passagem onde alguns discípulos iam
caminhando de Jerusalém para Emaús, e Jesus aparece para eles no meio do caminho e começa a falar com eles, e eles não o reconhecem. E aí Jesus vai para casa com eles e está ali conversando. E no momento que Jesus vai fazer a refeição, vai compartilhar da refeição com aqueles discípulos, Jesus faz uma oração, e aí eles reconhecem Jesus ali naquele momento, para mostrar-nos que, por mais que às vezes a gente possa pensar ou possa achar que Jesus não está com a gente, ou por mais que a gente sinta Ele muito distante da gente, Ele sempre está ali presente. E o seu evangelho, ele é incomparável. A partir do momento que Jesus abre a sua boca para orar, para agradecer a Deus, os discípulos o reconhecem pela sua fala, pela sua oração. Então que nós possamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para o Evangelho de Jesus, para a voz de Deus que nos fala a cada dia. Que você possa cantar esse louvor juntamente conosco nessa noite. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o desejamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra.
à mesa, Ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. A glória, a força e o poder. Tome um lugar de honra. Nesse momento nós temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas até o altar do Senhor. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, e quem dá promessa em nada duvidou. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele
cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença, nós queremos, ó Pai, Te agradecer por todos os dízimos e ofertas que foram depositados no Teu altar. Ó Deus, que o Senhor possa estar derramando das Tuas bênçãos, ó Deus, sobre a vida de todo o Teu povo, Pai. Que o Senhor possa olhar cada vida, ó Deus, cada família, cada casa. Que o Senhor possa, ó Deus, sondar, ver o que eles necessitam, ó Pai, por quais dificuldades estão passando. E que o Senhor possa, ó Deus, entrar com socorro, com alívio. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir portas de emprego, ó Pai. Dar um aumento, Senhor, de salário. Ó Deus, a aprovação, ó Pai, no concurso. Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, fazer, ó Deus, da maneira como Tu queres, abençoando cada um dos Teus filhos. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus, Ele é incomparável. Muitos durante a história da humanidade tentaram criar deuses, criar divindades, mas nenhuma dessas divindades foi capaz de entregar o seu único filho para morrer em favor de uma humanidade de pecadores. Todos os deuses criados pelo homem são distantes, não querem relacionamento com os humanos, mas o nosso Deus não. Ele está perto de nós, Ele está dentro de nós, Ele está a cada dia querendo um relacionamento íntimo conosco. Que você possa nessa noite louvar de todo o seu coração a esse Senhor, a esse Deus único que está perto de você, que está aí com você nesse momento. Com tudo que
Diga, meu Jesus. Meu Jesus. Podeis assentar, queridos. Nesse momento eu convido a irmã Léa Carina, nossa vice-presidente, que estará dando prosseguimento ao culto. Boa noite a todos, graça e paz. Amém? O pastor Cleiton, ele precisou viajar para um compromisso e nesta noite convidou o pastor Rogério Ribeiro, que já é nosso conhecido, sempre está conosco, sempre está à disposição dessa igreja quando nós precisamos. E ele está aqui mais uma vez para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Quero convidá-lo neste momento para que nós possamos receber nesta noite a mensagem do Senhor através do pastor Rogério. Bem-vindo, pastor. Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz. Da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, irmãos? Amém. Você que está em casa também, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa e sua família. E que essa noite seja uma noite especial para você, porque Deus vai falar conosco. Eu queria orar agora, irmãos, que você possa abaixar a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós já preparamos esse lugar, Senhor,
Toma o teu lugar de honra, como nós cantamos há pouco instante. E esse lugar de honra está no nosso coração, Senhor. Ele não está em paredes, imóveis, mas está em nosso coração. Por isso que a tua palavra venha encontrar guarida em nosso coração, que possa fazer transformação em nossas vidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço pela fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que coisa boa. Eu sempre gosto de dizer que aqui é minha casa. Eu me sinto à vontade no meio de vocês, desses irmãos queridos que tanto me ajudaram e ainda continuam ajudando no MEC, em orações. Do meu querido pastor Cleiton, dessa família linda. Ele me disse que estava lá, né, Esther? Está lá agora sendo usado por Deus, tanto Tatiane quanto Cleiton. Com certeza está fazendo a diferença lá em Bonfim, trazendo uma reflexão, a palavra de Deus. Irmãos, Deus tem colocado coisas na nossa vida, e palavras, e nós temos vivido e presenciado algumas situações no mundo, e a gente sempre que se confronta com esses desafios, nós somos levados a fazer um paralelo com a palavra de Deus, sempre, né? A gente vê, ó, é assim, Joãozito, mas poderia ser assim, porque a palavra de Deus fala dessa maneira. Nós vamos refletir hoje um pouco sobre a palavra de Deus que se encontra em Abacuque. Abacuque 2. A palavra de Deus que se encontra em Abacuque 2. Abacuque era um profeta muito... Ele tem na verdade, o capítulo 3 dele é muito conhecido, queridos. E que fala da escassez. Mas tem uma palavra de Abacuque que sempre toca o nosso coração, sempre. Essa palavra, ela vem falar ao nosso coração, porque é bem curto. Eu quero falar para vocês de Abacuque 2, 4, que ele diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade do Senhor. E é interessante que esse versículo, ele está, meus irmãos, ele está dando uma resposta de Deus às indagações do profeta Abacuque. Meus irmãos, quando nós olhamos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós descobrimos a revelação de um Deus que tem fundamentos imutáveis. E quais são esses fundamentos? Bondade, amor e justiça. Nesse versículo, o justo viverá pela fé. Na verdade, ela responde a duas queixas do profeta Abacuque. Quais são essas queixas? A primeira dela é porque o Senhor permite que o ímpio continue a praticar a maldade e a injustiça. Vocês já pensaram sobre isso? Eu já pensei várias vezes. É uma das coisas que as pessoas sempre questionam a gente, principalmente aqueles que não têm fé ou dizem que são ateus. Ele disse: e por que Deus permite isso? E por que Deus permite aquilo? Por que Deus permite que uma criança sofra e morra logo nos primeiros dias? Por que Deus permite que o bom sofra? Não é verdade? Eu tenho certeza que alguns já devem ter perguntado a vocês: por que Deus permite a maldade e a injustiça, Esther? Essa é a primeira queixa. Mas a segunda queixa desse mesmo profeta é pior ainda, é mais complicada ainda. Pois ele descobre que Deus irá punir a Judá, que era onde ele vivia. Judá, lembre-se que é o reino do sul, né? Israel no norte, Judá no sul, Israel no sul, diante da sua maldade, com um povo ainda pior do que eles, que eram os babilônios. Então veja, eu já estou sofrendo aqui, já estou vendo maldade e tudo,
E Deus, em vez de consertar isso, Ele traz um povo pior do que a gente para consertar a gente. Irmãos, era confuso a situação para Abacuque. Mas é interessante como esse profeta, um livro muito pequeno da Bíblia, 3 capítulos, muito curto, mas como ele fala muito ao nosso coração. Abacuque, queridos, depois de entender que o plano de Deus para a purificação do seu povo era muito maior do que ele conseguia entender. É sempre assim, irmãos. O plano de Deus sempre é maior do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente propaga e até do que a gente prega. Por isso, Abacuque, pensando sobre isso e nessa resposta de Deus, ele pensou assim: o justo viverá pela fé. Não tem outra explicação, queridos. No nosso entendimento tão pequeno, é muito difícil a gente entender algumas coisas de Deus, que são mistérios também. Lá em Deuteronômio 29 ele diz isso, que há coisas que pertencem ao Senhor, que Ele não revela para a gente. Amém por isso, queridos, porque eu tenho coisas que Deus suporta e que nós talvez não suportássemos, com certeza, e Deus nos preserva disso. Mas, irmãos, eu queria que vocês abrissem aí a palavra do Senhor em Jeremias 29, um versículo muito conhecido, quem me conhece sabe, é o versículo da minha conversão. Mas antes dele eu vou ler para vocês Jeremias 29, de 11 a 13. Jeremias, abra sua Bíblia. Todas as vezes, irmãos, que vocês tiverem alguma dúvida sobre o caráter, a bondade de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida, lembre-se desse versículo, Jeremias 29, 11, a partir do versículo 11, ele diz assim, na minha versão internacional, NVI: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém, irmãos? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz, de prosperidade. Esse versículo, com certeza, Abacuque não leu. Talvez se ele lesse, ele não tivesse com essas duas dúvidas. Em João também, querido, lá em João, no Evangelho de João, já no Novo Testamento, um versículo muito conhecido de vocês esclarece mais essa situação. Porque muitas vezes a gente pensa que é apenas um versículo que Jesus citou, mas ele é, na verdade, uma profecia para todos os tempos. Jesus, em João 16:33, diz: o nosso bondoso Senhor diz assim e nos alerta: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém, irmãos? Ele venceu o mundo. Entendo, meus irmãos, que nesses versos o Senhor Jesus estava nos alertando das dificuldades, porque todos nós iríamos passar e passamos todos os dias, que essas dificuldades e aflições nos trariam medo e desânimo. Medo e desânimo, Emerson. Mas que Ele e todos aqueles que pertencem a Ele venceriam o medo e as aflições pela vitória dele sobre o mundo. Amém, irmãos? Vocês creem assim? Ele dava um alerta, disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo.
E se eu venci o mundo e vocês me amam e vocês me seguem, seguem a minha palavra, vocês também vencerão os desafios de vocês e esse mundo. Meus irmãos, hoje, o medo e as aflições desse mundo têm causado um dos maiores desafios de saúde física, de saúde mental que a humanidade tem enfrentado. Na verdade, isso virou hoje motivo de saúde pública. Eu estou falando de dois grandes desafios que a humanidade está enfrentando nos últimos anos, principalmente. Um deles é a depressão. A depressão, queridos. Quantas pessoas, inclusive na igreja, hoje vivem com depressão? Irmãos, eu sei que é uma enfermidade, ela precisa ser tratada. É uma doença e precisa ser tratada. Nós sabemos disso e não podemos ser ignorantes a isso. A própria medicina reconhece, a OMS reconhece, há tratamento para isso. Mas, queridos, a depressão, alguém já falou que é algo muito do ontem. Eu tinha isso, eu era assim, e isso faz falta em mim. Então, eu tenho depressão. Um outro é a ansiedade. A síndrome de ansiedade. É muito do amanhã. Como vai ser amanhã? Onde eu vou estar? E o meu trabalho, será que eu vou ter? E a escola, e o colégio, e a comida, e os bens, e o meu trabalho, será que eu vou ter trabalho? Será que eu não vou perder o meu trabalho? Então, os desafios diários da nossa geração estão cada vez cobrando mais da gente posicionamentos, e isso traz ansiedade em nosso coração. Eu estou convencido, meus irmãos, que o contrário da fé não é a incredulidade. Não é. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? O contrário da fé não é o ceticismo. Você não crê em nada. E muito menos o ateísmo. Você não crê em Deus. Sabe o que é o contrário da fé, queridos? É o medo. É o medo. Nós cantamos aqui, Joãozito, sobre o medo. O medo, ele é capaz de paralisar as pessoas, meus irmãos. O medo é capaz de os colocar em profundo desespero e dor, pela ansiedade e pela depressão. O medo, ele é capaz de lutar contra os planos e promessas de vida abundante e feliz que Deus tem para seus filhos e para suas filhas. Vocês entendem isso? O medo é capaz de nos imobilizar, até diante da fé, até diante da disposição de pegar a Bíblia, de ler as promessas de Deus, de vir ao culto, de assistir um culto na televisão, de participar da obra de Deus. E com isso nós vamos nos fechando como uma ostra, e a fé vai se esvaindo. Meus irmãos, há uma pesquisa que diz que na Bíblia existem 366 versículos com a palavra não temas. Vocês já notaram? Toda vez que Jesus chegava próximo, ele dizia: olha, não temas que eu sou contigo. Isaías fala lá em 41:10, não te assombres que eu sou o teu Deus. Josué, quando chegava, olha, a maioria dos profetas, quando chegavam próximos, principalmente Jesus nos evangelhos, pode prestar atenção, ele disse: não temas, ó pequena ovelha de Israel. E é interessante que são 366, não é 365, porque tem um não temas para cada dia do nosso ano, queridos. O ano tem 365 dias, e tem um ano a cada 4, que tem mais um dia em fevereiro, que é o ano bissexto,
Até isso Deus providenciou, mais um, não temas, que é para que nesse dia você não temas. Não temas, porque Deus é contigo. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos, que nós cantamos e louvamos nesse instante. E eu queria dar uma sugestão para vocês. Quando o medo bater a sua porta, mande a sua fé abrir e você verá que não tem nada lá fora. Amém, irmãos? Amém. Quando ele bater, quando tiver aquela aflição no seu coração, que ele bater, você mande a sua fé abrir. Você vai abrir, vai olhar para um lado e para o outro, você vai ver que não tem nada. Já foi embora. Porque Deus lhe sustenta. Ele é esse Pai amoroso que providencia todas as coisas. Tudo que nós precisamos, irmãos, está nas mãos do Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que provê todas as nossas necessidades. Meus irmãos, nós precisamos crer e confiar nas promessas do Senhor. Como diz o profeta Abacuque: o justo viverá pela fé, pela fidelidade. Em Hebreus 11, lá no finalzinho já da Bíblia, o livro aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, Deus lembra a gente: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Ele recompensa aqueles que o buscam. E a recompensam com o quê? Com a confiança, com a paz, com a segurança no coração. Mas nós precisamos se achegar a Deus com fé. E o que é fé, irmãos? Esse mesmo texto da Bíblia, esse mesmo livro, Hebreus, lá no capítulo 11, também lá no início, aí é o versículo 6, o primeiro versículo ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Isso é a fé. E nós precisamos, de forma confiante, nos apresentarmos a Deus com fé, porque isso agrada o coração de Deus. Irmãos, e não só a gente imaginar que Ele existe, mas mais do que isso. Não só que Ele existe, mas também que Ele é muito poderoso para nos guardar. Porque veja, o fato de eu saber que algo existe não muda muito a minha vida. Concordam? Mas se eu souber que Ele existe e que também Ele é poderoso para me guardar do mal, dos homens maus, da maldade, da desgraça, esse Deus que eu estou falando para vocês é poderoso para isso. A Bíblia nos descreve, queridos, esse Deus com algumas características de grande poder, de uma forma espetacular, o seu poder, de uma forma tremenda, de uma forma fantástica, admirável e inconfundível. O Deus que nós servimos é assim. E só Ele possui essas características, esses atributos. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele está presente em tudo, Ele tudo vê, mas Ele tudo pode. É esse Deus das promessas que nós precisamos confiar. Irmãos, se nós buscarmos verdadeiramente esse Deus de todo o coração, nós acabamos de ler em Jeremias 29, 13, que Ele vai se deixar achar por nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Ele vem fazer morada em nós. E Ele vai trazer segurança ao nosso coração, à nossa vida, à nossa família, a tudo que pertence a nós. E por isso que nós precisamos confiar, porque o que a Bíblia descreve do poder desse Deus é algo inimaginável para nós. Irmãos, esse Deus que nós servimos, o profeta Naum diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. É esse Deus que essa igreja serve. As nuvens são a poeira dos seus pés. Gênesis diz que com a palavra dele tudo foi criado.
Isaías, lá no capítulo 40, ele diz que ele colocou os oceanos na concha da sua mão. Diz que ele mediu os céus com os seus dedos. E que ele pegou uma vasilha e pesou todo o pó que há na terra e pesou todos os montes. Este é o Deus que nós servimos, querido. Leia. Amém, queridos? Ele não é pequeno. É um Deus grandioso, poderoso. Ele é aquele todo-poderoso que chama todas as estrelas dos céus pelo nome. E todas elas lhe atendem e nenhuma delas vem a faltar. Imagine que Deus poderoso, que chama todas as estrelas do céu, uma por uma, pelo nome, e nenhuma delas deixa de lhe obedecer, vem a faltar. Irmãos, muitas vezes a gente não compreende, e não compreende porque a gente não busca, não lê a palavra, e muitas vezes nós fazemos uma religiosidade automática. Nós vemos para a igreja, nós prestamos um culto a Deus, depois nos envolvemos durante a semana com as coisas da gente, que é natural, os desafios do dia a dia, e a gente não se apercebe que nós precisamos nos achegar a Deus, como Oséias, o profeta Oséias diz: ó, se achegue a Deus e Ele se achegará a vocês. Nós precisamos buscar esse Deus de manhã, de tarde e de noite. A primícia, os primeiros momentos do nosso dia precisa ser dedicado a eles, irmãos. Eu normalmente gosto de fazer meu devocional de manhã, não sei vocês também, de ler a Bíblia. E eu sempre fazia alguma coisa antes, ou uma caminhada, voltava. Mas depois que eu li uma missionária holandesa chamada Eleonora van der Mee, ela mora no Brasil. Eu li um devocional dela e ela dizia: olha, a primícia do meu templo é para o meu Senhor. Os primeiros momentos, os primeiros minutos do meu tempo é para o meu Senhor. Eu aprendi a fazer isso, queridos. Eu acordo, vou ao banheiro, depois faço alguma coisa muito rapidamente, pego a Bíblia e vou falar com meu Deus. De manhã cedo. Às vezes o sol está nascendo. 5h20, 5h30, 5h40. Você já experimentou isso? Ou você acordar às 10? Experimente isso. É muito bom. Tem ninguém fazendo zoada, Emerson. Viu, Luana? Ninguém. Está um silêncio. Só os passarinhos, tudo cantando, louvando a Deus de manhã. Aquele sol saindo. E aqui o sol é forte. A gente já vê logo ele saindo. E ali você começa a conversar com Deus. Você abre a Bíblia, fala com Ele, agradece muito, que a gente tem muito o que agradecer. Não se esqueça nenhum dos seus benefícios. Davi pede ao Senhor, para que Ele não venha esquecer nenhum dos seus benefícios. A gente pede também, tem muito que... Mas Ele sabe que nós somos pidões e que precisamos muito dEle. E bendito seja aquele que depende de Deus para tudo, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente se arvora que pode alguma coisa, mas não pode não. Sem mim nada podeis fazer. João 15. Então, queridos, é naquele momento que a gente faz o devocional. E quando você faz o devocional, quando você lê, busca a palavra de Deus, busca conhecer, falar mais com Deus, sabe o que é que acontece? Você sai dali igual um leão, uma leoa, pronto para trabalhar, pronto para enfrentar os desafios, pronto para enfrentar todas as coisas que você vai ter que enfrentar naquele dia, mas sabendo que em tudo você tem a vitória, porque é Deus que nos concede essa vitória. Amém, irmãos? Meus irmãos, isso faz muita diferença. Quando você, eu não sei mais acordar, sair o dia sem fazer isso. Experimente, tenha essa experiência com Deus, se comprometa nessa noite de fazer isso. Você que está em casa também. Pegue os primeiros momentos do seu dia e dedique ao Senhor. Leia a palavra dEle. Leia um livro. Leia, se você não é acostumado a ler a Bíblia, leia João, que é um evangelho bem amoroso do Senhor. Vá lendo os evangelhos, vá lendo alguns livros da Bíblia. Leia Gênesis, que é uma literatura muito interessante da parte de Deus. Tem histórias lindas
de Noé, de Abraão, tem história de José, que já tem filmes e nós conhecemos alguns dele. Mas faça isso, leia a palavra do Senhor e você vai ver que mudança vai fazer no seu coração. Isso vai lhe dar segurança. Irmãos, tudo é dele, tudo está no controle dele, tudo ele pode fazer por mim e por você. Amém, queridos? Por mim e por você, ele pode todas as coisas. Mas falando em você sabe quem é você na Bíblia? O que é que Deus fala sobre mim, sobre você que ama a Deus, que serve a Ele? Você é a menina dos olhos do Senhor. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Amém. Você é a menina. Sabe o que é a menina dos olhos, querido? Essa bolinha preta que a gente tem aqui. Não pode nem um cisco cair nela que incomoda. É assim que nós somos para Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Querido, às vezes a gente ouve, às vezes até na igreja, de uma forma errada, que nós somos trapo de imundícia. Nós não somos trapo de imundícia. A Bíblia não fala isso, queridos. Eu queria trazer essa boa notícia para vocês. A Bíblia diz que as nossas obras são trapos de imundícia, não nós. Nós somos o clímax da criação. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso. É isso que nós somos. Nós somos especiais. Nós somos, e você é a menina dos olhos do Senhor. É isso que nós somos. Amém, irmãos? É isso que nós somos. Saia daqui sabendo disso. Você é aquele que a Bíblia diz que se sua mãe esquecer de você, se a mãe que teve um neném agora, Esther, que está amamentando, esquecer dessa criança, que eu imagino, queridos, que seria uma coisa impossível, Deus disse: eu jamais esquecerei de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, queridos? Está lá em Isaías 49. Se sua mãe esquecer de você, que é impossível, eu jamais esquecerei de você. Esse, queridos, é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus Todo-Poderoso, aquele que mede o oceano com a concha da sua mão, que está dizendo hoje para mim e para você: se alegre no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação, irmãos. Amém, queridos? Lá em 1 João, queridos, ele diz uma coisa que eu nunca esqueci, esse versículo, desde o primeiro dia que eu li. Ele diz que o perfeito amor, 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo pressupõe castigo. E aquele que não foi ainda aperfeiçoado no amor é o que sente medo. Então Deus, através de João, está nos incentivando para nós sermos aperfeiçoados no amor, para a gente não sentir medo, sentir seguro nas mãos de Deus, irmãos. Há muitas promessas. Eu não me canso de falar, eu passaria aqui a noite falando para vocês das promessas de Deus que tem para mim e para você, querido. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Palavra de paz, de segurança, de prosperidade, de alegria, de contentamento. Esse é o Deus que nós servimos. É Ele que está nos falando agora. O perfeito amor lança fora o medo. Se você entrou hoje aqui, nessa noite, se você está em casa, se tem algo apertando no seu coração, irmãos, ou minha irmã querida, de algo que você está com medo, eu queria desafiar você agora a colocar isso no altar do Senhor. Faça isso. Coloque esse desafio, esse medo, isso que está incomodando o seu coração nessa noite, no altar do Senhor. Vá dormir. Salmo 4. Vou dormir e logo pego no sono, porque o Senhor é a minha segurança. Descanse no Senhor. E amanhã de manhã, fale com Ele. E você vai ver que esse medo foi vencido. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vocês creem assim? É assim que a palavra nos ensina. No mesmo na carta de João, ele diz, olhe, no 5,18 ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. E o Senhor não permite que o maligno o toque.
Irmãos, desde o dia que eu entreguei meu coração ao Senhor, desde o dia, eu tenho certeza de quem é o meu Senhor. Eu tenho certeza de quem é o meu Deus. Às vezes, queridos, a gente ouve muito essa provocação de que o diabo entra na sua vida de uma forma ou de outra, ou no seu trabalho, na sua família. É claro que ele é poderoso. A gente sabe e não deve subestimar as estratégias e as artimanhas e as ciladas, como lá em Efésios Paulo nos alerta, quando diz para a gente se revestir da armadura de Deus, no capítulo 6. Mas veja, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? Nosso Deus é poderoso. Ele não pode fazer nada, o diabo não pode fazer nada se Deus não permitir, nem na sua vida, nem na minha vida, nem na vida dessa igreja. Não pode, irmãos. Coloque isso no seu coração, tenha certeza disso. Nós não servimos a um Deus fraco, pregado na cruz, de cabeça baixa e cheia de espinho e sangrando. Não. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus Pai, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e colocar ordem nesse mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Creia nisso, irmãos. E Ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar dos nossos medos, das nossas angústias, da nossa depressão, da nossa ansiedade. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Creia nisso, tome posse disso, coloque isso no seu coração. Deus está falando com você e comigo. Ele antes fala comigo para depois também estar aqui falando com vocês. Eu não sei porquê, mas é essa palavra que Ele colocou no meu coração. E eu só quero entregar a vocês. Tenha certeza de quem você serve. Meus irmãos, muitas são as promessas de Deus para nossas vidas. Como eu falei, a gente passaria a noite aqui falando sobre elas. Mais do que as nossas dificuldades. Porque se a gente começar a falar da nossa dificuldade, daqui a pouco, Esther, a gente acaba. Mas as promessas de Deus, eu vou passar a semana aqui e vocês vão ter que ir embora para comer, para dormir. E eu vou falar delas todinhas aqui para vocês. Amém, irmãos? São muitas as promessas do Senhor para nós. Muitas. E nós precisamos viver cada uma delas, Senhor, na presença dEle, na presença do Senhor. Orando, lendo a palavra, em comunhão com a igreja, e fazendo a boa obra que o Senhor de antemão já preparou para nós. Queridos, esse texto está lá em Efésios 2:8, ele diz, olha, que a nossa salvação não vem de nós, é graça, é um favor imerecido que Deus nos dá. E ela não vem de nós para que a gente não se glorie, não se ache, não ache que é por causa das nossas obras. Mas ele disse que aos salvos, ele já garantiu obras e já preparou obras para que a gente possa andar nelas. Amém, irmãos? Então, andar e servir, queridos. Olhe, todas as vezes, como pastor, que eu recebo um casal em crise, com dificuldade, um jovem com dificuldade, uma mulher, um homem, às vezes ansioso com alguma coisa, com medo de algo. Irmãos, a maior recomendação, o maior conselho que eu posso dar é que essa pessoa sirva a outro. Irmãos, o serviço, a obra de Deus, ela é terapêutica para o nosso coração. Não é não, Luana? Não é, Josito? Quando a gente está lá nos encontros, parece que não tem problema, não existe problema para a gente. Tem, Emerson? Vocês que servem junto com a gente. Parece que não existe problema para a gente só vai lembrar dos problemas na segunda-feira, porque a gente está servindo aquele que está aflito, aquele que ainda não conheceu esse amor que a gente conhece. Então, queridos, prepare o seu coração, ore mais, leia mais a palavra de Deus, faça as boas obras que Deus já preparou de antemão para você, que como está lá em Efésios 10:12. E finalizando, eu queria colocar agora para vocês, ler uma palavra final que está em Hebreus. Vamos ler a palavra que está em Hebreus, queridos. No capítulo 5. Carta aos Hebreus.
Essa é a palavra que eu quero deixar em seu coração. Desculpe-me. Hebreus 10, de 35 a 39. Esse texto vai remeter ao texto de Abacuque, que nós iniciamos. Hebreus 10, do versículo 35 ao 39. Veja o que diz a palavra do Senhor nessa noite, para a gente finalizar essa reflexão. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, irmãos? Amém, queridos? Por isso, meus irmãos, vamos colocar em prática o que nos ensina a palavra de Deus. Vamos lembrar das promessas do Senhor para nossas vidas. Vamos crer que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo mal, de toda a maldade desse mundo. E vamos colocar os nossos desafios, os nossos medos, as nossas angústias no altar do Senhor. E você vai ver o que o Senhor fará em uma noite de sono. Salmo 127, ele diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém, queridos? Você é um amado do Senhor? Sim? Aqui tem amado do Senhor? Tem? Vamos lá, vamos ver se tem. Tem amado do Senhor? Tem. Amém, amém, irmãos. É isso que Ele quer trazer para você. Paz e consolo e conforto nesse coração. Vamos orar? Vamos baixar nossa cabeça e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor, a tua palavra foi semeada, ela foi exposta, os profetas trouxeram até a gente, e hoje nós abrimos essa palavra. Ela faz tanto sentido para a gente, Senhor, como fez anterior e continua fazendo e fará amanhã, porque passará dos céus e a terra, mas a tua palavra não passará, como é promessa tua. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que ela faça morada no coração de meus irmãos, de todos aqueles que estão nos vendo na transmissão, de todos que estão aqui no meu coração, e que ela faça a diferença, que ela venha a frutificar, a prosperar, Senhor, assim como ensina a palavra do semeador, de 100 para 1, e que nós saiamos aqui na certeza inequívoca, Senhor, inabalável, de que Tu és poderoso para nos guardar. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.